A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, a você que vai nos assistir também, que está online, que assistirá depois. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para glorificarmos e exaltarmos o nosso Deus. Não sei se você prestou atenção, nós temos uma imagem nova na nossa tela. O que é aquilo ali? Você trouxe a bacia e a toalha? Você trouxe? Se esqueceu lá fora, vamos lá buscar? Amém? Então essa aqui é uma imagem, ainda não está completa não, porque eu vou ser sincero para vocês. Faltou conhecimento do Photoshop, conhecimento, né? Mas é uma realidade que a gente precisa viver como igreja. Você vem para a casa do Senhor para trazer a bacia e a toalha. Não é uma ordenança do Senhor, mas Ele fez. Como Ele fez, nós vamos fazer também. Né? Nessa noite, nós precisamos, como igreja, servir uns aos outros. Que isso é o significado de igreja. Então, quero orar com você. Depois eu vou te dar a oportunidade, você vai em cada um e vai abraçar o teu irmão. Vai dizer, eu vim aqui para te servir. Se não for assim, não faremos jus ao título igreja. Hoje é o dia do pastor. Uma igreja não existe sem um pastor. Mas uma igreja também não existe sem a bacia e a toalha. Que Deus te abençoe. Vamos iniciar o culto, feche teus olhos. Oremos ao Senhor Santo Deus, eterno Pai. Somos gratos porque estamos na tua casa. Essa casa que é chamada casa de oração, mas é a casa onde o Senhor decidiu, ó Deus, habitar em meus louvores. É a casa onde o Senhor decidiu manifestar o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. É a casa onde o Senhor decidiu, Pai, que nós nos encontrássemos aqui nessa noite para entregarmos o nosso louvor ao Senhor. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que o exemplo dado pelo Senhor esteja claro na nossa vida, que venhamos, ó Deus, pegar a bacia e a toalha para abençoar uns aos outros. Senhor, nessa noite eu quero entregar a tua igreja e pedir que a nossa comunhão cresça, que o nosso objetivo, que o nosso propósito seja comum, tão somente de te adorar, pregar o teu evangelho. Que nosso objetivo seja comum de oferecer o evangelho às outras pessoas. Que nosso objetivo seja comum de receber as pessoas nesse lugar da melhor forma possível. Que o nosso objetivo, o nosso propósito, Senhor, seja de servirmos uns aos outros. Muito obrigado pela tua igreja que chegou aqui. E que agora, Senhor, o teu nome seja glorificado por todo o louvor que será ministrado, que a tua palavra seja anunciada e que nessa noite o Senhor venha edificar a nossa vida e transformar vidas para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigado. Eu agradeço em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você vai agora cumprimentar o teu irmão e dizer para ele aí, eu vim te servir. Eu vim te servir. Isso. Você veio servir a ele? Diz para ele, eu vim te servir. Isto. E ninguém veio falar com o pastor por causa de quê? Ninguém veio falar com o pastor, é? Ah! Ninguém veio falar com o pastor? Amém. Estamos aqui para te servir. Amém. Eu vim te servir, viu? Eu vim te servir. Servir? Eu vim te servir, meu irmão. Te abençoe, tá?
Amém? Deus abençoe, tá? Eu vim te servir. Rafael, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Eu vim servir vocês, viu? Amém. Amém. Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí. João capítulo 13. João capítulo 13. Amém. Nós vamos ler juntos. João capítulo 13. Você lê comigo? Pode colocar aqui para mim, por favor? Vamos lá? Todos juntos? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o versículo 15, tá? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém? É interessante, né? Que Jesus fez e fez na prática. A gente falou, mas que a gente viva a prática. Mas que a gente viva a prática. Isso que ele falou, ele diz assim: vocês dizem que eu sou mestre, e eu sou. E eu, sendo mestre, fiz. Por que vocês não vão fazer? Tinha lá o Pedrão, né?
Pedrão dizia assim: não, Senhor, não me lava não, o Senhor jamais lavará os meus pés. Jesus foi lá e lavou os pés dele. Aquele que tem menos honra, a esse damos mais honra. A palavra nos ensina que a gente lave os pés uns dos outros nessa noite e que fique isso marcado na tua vida, porque o que vale é ser igreja que lava os pés uns dos outros, tá bom? O Ministério de Louvor está com a oportunidade de adorar o Senhor nessa noite, e você vai lavar os pés do Ministério de Louvor. Esse pessoal estava aqui ensaiando. Você vai ficar de pé, vai adorar o Senhor, vai colocar toda a sua voz para fora e adorar o Senhor junto com o Ministério de Louvor, porque estamos aqui para servir juntos, né? Olha que coisa boa. Hoje de manhã anunciei, mas 3 pessoas aí entraram no Ministério de Louvor e estão adorando ao Senhor. E a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos deu. Então vamos adorar com muita alegria de pé, com muita força. Vamos cantar para o Senhor e adorar o Senhor nessa noite. A graça e a paz. Amém. Amém. Vamos declarar nessa noite a bondade de Deus em nossas vidas. Declarar: te amo, Deus, tua graça nunca falha para conosco. Amém. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, porque todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus, que é fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pode ser que é fiel. Aleluia. És fiel em todo tempo, Aleluia. em todo tempo tu és tão bom. Com todo
de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do E Senhor. quem é como o nosso Deus, né? Tão sublime. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há nada igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria
glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, querido. Isso. Vou chamar aqui à frente enquanto a mídia chega lá. Porque aqui a gente cobra o escanteio, corre para cabecear, né? E corre para defender. Não é isso? Então a mídia está chegando lá. Vou chamar o pessoal que foi para o Cidade Conference aqui na frente. Rapidinho. Isso. Andressa, eu sei que você não concordou com o vídeo que o papai fez, mas eu queria colocar aquele também. Tá bom? Fica triste com seu pai, não. Isso, tem umas fotos aí. Irmãos, nós estivemos, né, no Cidade Conference, que foi um congresso lá em São José dos Campos. Nós tivemos momentos assim, amém? Amém? Momentos maravilhosos que tivemos como igreja. Mas eu estou abrindo espaço no culto para eu falar sobre isso, porque ano passado eu tinha ido. E eu cheguei, eu lancei aqui um desafio à igreja. Eu disse, irmãos, se vocês não ouviram nada do que o seu pastor falou, lembra disso? Ainda falei sobre isso. Falei assim, ouça só uma coisa que teu pastor vai falar. Vão ao Cidade Conference comigo ano que vem. E eu não escolhi ninguém. Foi o próprio Deus que escolheu. Né? E aí eu me surpreendi, porque tivemos 9 pessoas da nossa igreja, mais a minha família. E nós começamos a pagar no mês de maio, mês de setembro, não lembro. 10 meses antes nós começamos a pagar. Mas, meus amados, nós tivemos momentos tão maravilhosos, que eu não posso deixar de dar o testemunho do que a gente viveu lá. Nós vivemos muita coisa. E o meu sonho é levar você que não foi. Sabe por quê? Todos já fizeram inscrição para o ano que vem. Não fizemos? Só o Guilhermando que vai fazer depois, mas o Guilhermando que vai, e o irmão que não conseguiu fazer a promoção. Na promoção que tinha, mas a gente já vai fazer, né? Então, ano que vem, nós vamos de novo. E foi um aprendizado muito grande, irmãos. Aqui, sem política, mas uma coisa eu aprendi, quando o pastor vai para a esquerda, o povo se perde. Várias vezes. Partiu para a esquerda, o povo se perde. Sabe por quê? Esse povo me fez andar atrás de caminhão na Dutra. Rame. E eu, o que eu fiz? Eu olhei assim, pô, tem oportunidade, vamos passar o caminhão, vou cortar um pouquinho, vou andar um pouquinho mais. Eu estava a 50 por hora na Dutra. E meio que desesperado. Eu falei assim, quando o pastor vai para a esquerda, o povo se perde. E se perde mesmo, né? Que começaram a se perder na estrada, irmão. Aí, pastor, faltou a 100ª ovelha. Para aí, vamos localizar. Onde é que está Dilemando? Aonde está Rogério?
Não foi? Mas bacana. Me permita porque eu estou trazendo para você assim algo maravilhoso que nós vivemos. Nós tivemos que aprender, olha só, nós estávamos um pouco estressados, chateados, porque queríamos chegar, alguém se perde, a gente tem que ter paciência para ir lá resgatar. E Deus foi ensinando a gente desde o primeiro dia, irmão. Ó, desde o primeiro dia. E eu pensei que já tinha tudo se resolvido. Entrou na Dutra de novo, o pastor partiu para a esquerda, o povo se perdeu de novo. Fomos até para comer pizza. Nos perdemos. 2 horas para comer uma pizza. Mas eu quero, o que eu quero? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu quero que, se alguém deles aqui quiserem falar, eu vou deixar falar. Eu tive momentos assim maravilhosos com esse povo aqui. Tive mesmo. Mas teve momentos assim que nós nos derramamos. Nós estávamos conversando, acertando algumas coisas, né, que a gente precisava acertar. E a gente conversou cara a cara, não foi? Foi cara a cara? A gente não sentou e conversou lá? E olha, é isso aqui. Você precisa melhorar isso aqui, nós precisamos melhorar isso aqui. O cara da Cidade Conference filmando, eu disse para ele, ele falou, só não vou botar o áudio. E a gente tendo o nosso momento. Foram momentos assim maravilhosos. 2 textos que me trazem, nesse momento que eu falei para eles. Quando Paulo vai dizer o seguinte em Efésios capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. As minhas filhas e minha esposa não tinham dado certeza que ia. Eu comecei a pagar. E aí elas, não, nós vamos, não foi? Nós vamos. Teve gente aqui que não tinha nem condição nenhuma de pagar, eu tenho certeza disso. Teve mês que ficou difícil de a gente pagar, mas a gente foi lá e pagou. E aí o outro texto é quando Jesus está com os discípulos no Monte da Transfiguração e Pedro diz assim, Senhor, vamos fazer aqui uma casa, uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Vamos ficar aqui. Mas Jesus lembrou para eles que eles tinham que descer. E tinha uma igreja para eles cuidar. Né? Se alguém puder, liga o ar-condicionado se estiver quente, tá? Então, assim, quando Jesus estava com ele no Monte da Transfiguração, Pedro não queria descer de lá, tamanha glória. A mesma coisa teu pastor sentiu quando estava com essa galera lá. Estava tão gostoso que até as dificuldades nós estávamos rindo. Pois a gente começou a aprender até viver nas dificuldades. Foi assim maravilhoso. Nós fomos ministrados da parte da manhã até a parte da noite. E não teve uma palavra que não foi de Deus. Nós tivemos momentos em que pastores pregaram, ministraram, mas desceu a marreta na gente. Bateu no pastor e bateu na igreja. Bateu mesmo. E a gente foi muito ministrado lá. Então, assim, foi uma coisa muito maravilhosa. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar? Só o pastor fala? Então tá bom, fala aqui. Quem quiser falar? Vamos passar o vídeo? Só abrir aqui para passar o vídeo. Olha só. Pode apagar a luz aqui? Dá um pause aqui rapidinho para apagar a luz e deixar bem. Pode apagar essas 2 da frente aqui. Ó. Esse não tem áudio não. Quero que... Aí, olha que saudade, ó. Aí, tem áudio aí. Pode deixar o áudio. Isso. Olha aí, pastor filmando.
Ó. Esse ônibus nunca mais foi o mesmo. Porque nós mostramos que éramos do Guarani. Olha que coisa boa. Olha que coisa linda. Tá me dando saudade já, não tá não? A barrinha de cereal. Isso. Olha aí. Ô, meu pai, essa foto saiu. Não era pra ter saído. Festa do pijama? Teve? Aí. Mauri botou o negócio pra eu deitar e eu esqueci deitar. Isso. Aí. Momento nosso. Tá com saudade? Tá bom. Já? Não, pode deixar, Zé. Pode deixar apagado, tem outro ainda. Obrigado. Tem outro. Tem não? O da chamada? Tá pro final? No final o quê? Dos anúncios? Ah, então tá bom. Então olha só, irmãos, eu vou passar a palavra à diaconia de Seara. Espera mais um pouquinho. Mas presta só atenção numa coisa, muito clara. Nós tivemos momentos maravilhosos. Nós tivemos ali, as irmãs foram lá, fizeram festa do pijama no hotel. Só a família pastoral que não foi. Não quiseram chamar o pastor, chamaram sim. Não. A Maria tem o quê? Vai sair na live, filho. Irmãos, o que eu queria registrar, né, é que Deus trabalhou nos mínimos detalhes. Quando a gente chega lá, é muito grande. Imagine do Sumaré até do Sumaré até ali na Praça do Manuel Né Gonçalo. É toda essa extensão a igreja. O campus, né, que fala. A gente fica maravilhado com aquela, sabe, estrutura, com tudo que a gente vê ali. Mas conforme a gente vai, quando começou o culto, até na nossa própria vinda mesmo, as coisas que foram acontecendo, o dia a dia, o comer junto, o estar junto, Deus foi trabalhando assim. E o que eles falaram lá também, que o mais importante do que ser, nós temos que ser e não temos que querer parecer. Porque as pessoas às vezes chegam lá, olham aquela estrutura, e eu quero ter uma igreja como esta, mas a funcionalidade deles não são essa. Quando, no caso do pastor Carlito Paz, que ele era um meritiense. Ele era um meritiense. Mas ele foi lá para aquela igreja Cidade das Luzes trabalhar, era uma igreja comum, normal como a nossa, com muita dificuldade, mas Deus foi dando orientação a ele, foi dando uma boa, no caso, administração. E o que ele mais falou, que eu fiquei bem assim impactada, que tudo aconteceu simplesmente por causa da obra do, no caso, Espírito Santo de Deus. Ele foi dando crescimento. As coisas foram crescendo em 25 anos, né, pastor? 30 anos. Foi acontecendo, foi melhorando, hoje lá tem mais de não sei quantos pastores, porque são muitos pastores trabalhando, São 30 mil membros, então assim, mas todo mundo simples, você viu o amor, sabe, o tratar um dos outros, com assim, toda aquela extensão que a gente viu ali. Mas ele toda hora dizia, você não via ninguém ali, sabe, ostentando luxo, sabe, riqueza, nada disso. E é assim, um local que os americanos hoje investem dinheiro ali, porque tornou uma obra conhecida mundialmente. Então, eles têm patrocinadores que vêm de fora. Mas Deus pode fazer a obra, sabe, em qualquer lugar. Quando há amor, quando há perdão, quando há recomeço, quando há, sabe, humildade. Foi o que ele falou ali. Quanto mais o Senhor acrescenta, mais humilde nós temos que ser.
mais humildes somos diante de Deus para que Deus abençoe a obra dele. Então, isso me chamou muito essa atenção, porque às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas faraônicas que a gente vai ver. Mas a base está na simplicidade, a base está no amor, a base está no reconhecimento um dos outros, está naquele caminhar junto. A base é essa, e foi o que, né, o pastor Carlito lá, quando ele fez todas as ministrações, passou para os outros pastores que também trabalham. Os outros, pastor Adonias Júnior, que é nosso pastor aqui, pregou lá também, que vai ser a nossa assembleia agora em julho, que vai ser em Campos, estava lá pregando também. Então, a gente vê que é pelo amor assim, de Cristo mesmo, né? Ninguém está, né, preocupado com essa denominação, se é isso, se é aquilo outro. Não tem isso. É simplesmente servir a Deus, né, com todo o seu coração, assim, sabe, salvando vida, evangelizando, fazendo a obra de Deus crescer, ficar, né, reconhecida. E eu acho que o trabalho é esse, né, pastor? A gente fazer assim as igrejas, a gente pensar sempre assim, quem é que eu posso alcançar para né, Cristo? É por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. E por isso que a gente viveu momentos maravilhosos lá, né? Vivemos momentos que a gente riu, que a gente brincou, que a gente estava ligado na palavra. Eu aqui fiz várias anotações. Eu sei que cada um anotou o que né, falou no seu coração. Eu anotei muitas coisas que Deus foi me dando despertamento ali, né, conforme eles iam falando, que serve para a gente, que serve para mim. Não é para o outro, serve para mim. O Senhor falou comigo, e eu espero que Deus tenha falado com cada um dos irmãos, que eu sei que falou, mas que a obra é simples, né? O amor, a fé, a confiança em Deus, ainda saber que Ele que vai acrescentar na obra, né, pastor? E aí a gente voltou revigorizado, porque a gente entende que o Senhor pode fazer a obra aqui, porque Ele é o dono de todas as coisas, né? E eu fiquei feliz por isso. E uma coisa muito importante que todos nós passamos e entendemos, que não existe visão sem propósito. Não é verdade? Não existe visão sem propósito. Podemos alcançar tudo aquilo que nós vemos de tão belo, de tão bonito em outras igrejas, em outras comunidades, entendeu? Só basta o nosso coração estar voltado para a obra, amar o próximo. Tem alguns pilares que o nosso pastor vai passar, acredito, para a nossa igreja, que são alguns pilares que são principais, que são uma visão ampla dentro do ministério do pastor Carlito, que é uma coisa muito grande. Ele atende, independentemente, 32 países, entendeu? Voluntários, missionários. É uma obra de Deus que impressionou, que despertou, que fez com que nós tivéssemos uma ideia do reino totalmente diferente. Agora que todo mundo quer falar agora. Rapidinho. Irmãos, eu não tinha certeza se tinha 4.000 ou 5.000 naquela plateia. Mas você imagina, você vê 5.000, 4.000 pessoas de joelho clamando ao Senhor. Eu não sei se uma das máximas foi do pastor líder da igreja, mas uma das máximas que me marcou muito para nós, crentes batistas tradicionais, foi o seguinte: que o tradicionalismo é a religião de pessoas mortas. Vou falar novamente. O tradicionalismo é a religião de pessoas mortas. Então, irmãos, vamos viver o novo de Deus. Vamos viver o novo de Deus. Irmãos, vou só complementar, para a gente passar esse momento. Uma das palavras que foi falada. Quer não? Quer ou não quer? Vai, meu filho, aproveita. Uma das palavras lá que marcou todos nós foi: ninguém faz nada grande sozinho, porque se fizer sozinho, não é grande. Assim, eu tive uma lição muito grande, tá, irmãos? Infelizmente, foi no último dia que nós íamos vir embora, entendeu? Porque os 4 dias eu me perdi lá na cidade. Aí, quando eu decidi, não, isso aí é uma lição mesmo que a gente tem que tomar para a nossa vida. O que eu tenho que fazer, eu não posso esperar o irmão fazer, tá? Eu tenho que fazer. Eu tomei essa lição para mim. No reino de Deus é a mesma coisa. Coisas que eu preciso fazer, eu não posso esperar que o meu irmão faça. Então, quando eu tomei o GPS da mão das duas, irmão, eu não me perdi mais.
fui pro hotel sozinho, voltei para onde eu queria ir e não me perdi mais. Então, coisas que eu preciso fazer, eu não posso deixar os meus irmãos fazerem, tá? Frase que eu gravei. Não se preocupe com as mudanças, se preocupe com os resultados. Você pode repetir comigo? Não se preocupe com as mudanças, se preocupe com os resultados. Vai mudar um quadro de lugar, o resultado é bom, glória a Deus. Né? Pastor Carlito Paz, eu vou encerrar falando. Tinha 600 membros na igreja. Quantos membros ia na quarta-feira? 12 membros, né? 12 membros ia na igreja quarta-feira. Aí a igreja começou a mudar. A igreja saiu de 600 membros e chegou hoje a 30 mil membros. Faz 3 cultos de manhã, 3 cultos à noite. Quando você percebe assim, pastor, isso é tão longe. Irmãos, não é longe. A diferença é que o que eu posso aprender, que eu aprendi, é que se a gente coloca a mão e faz, Deus abençoa. Não tinha uma pessoa de cara feia para a gente. A gente entrou no ônibus e aí o cara falou assim, vocês são do Rio, né? A gente, nós somos da igreja do Guarani. Irmãos, tudo com excelência. Excelência. Sabe, irmãos? Olha só. Portaria com excelência. Estacionamento com excelência. Banheiros com excelência. Pastor, é aqui, ó, o caminho é por aqui. Entra aqui no ônibus. Excelência, irmão. Quando nós fomos embora, o rapaz de estacionamento não acabou, não. Amanhã tem ceia. Amanhã tem culto. Vem amanhã de manhã. Eu falei, não, a gente vai embora. Pô, mas se você quiser vir, está aqui. Sabe por quê? A igreja acredita no projeto que o pastor ministrou para ela. A igreja fecha com o pastor e as coisas avançam. É simples. Estou mentindo? Estou mentindo? Não é isso? Fazer discípulos. E de casa em casa. A igreja começou a fazer discípulos de casa em casa. E foi multiplicando. Irmãos, amados irmãos, eles saíram de 600 membros, foram para 30 mil membros. 3 cultos de manhã, 3 cultos à noite. O templo principal dá para 5 mil pessoas sentadas. O templo secundário, que foi o que eu fiquei ano passado, 2 mil pessoas sentadas. E o colégio também, né, pastor? Tem um colégio na cidade. Você vai ter oportunidade de conhecer. Então, assim, o meu desejo nessa noite, primeiramente, é agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus porque isso nada acontecia se Deus não tocasse na vida deles. E nós tivemos uma experiência muito boa. Fomos abençoados. Saímos dali abençoados. Eu, como falei com eles, que agora nós precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. E aí é começando a primeira coisa, lavar os pés uns dos outros. É viver vida na vida. É ser discípulo um do outro aqui. E caminhar junto. Como é que foi? Como é que a gente pagou? A gente pagou, o casal pagou 165 por mês, em 10 vezes. Foi para o hotel 4 estrelas, tomou um café top, pagou o combustível, então a gente saiu daqui no carro, você já não tinha que dar dinheiro para combustível, a gente já estava juntando durante o ano, a gente só levou dinheiro para comer lá, a igreja, eu conversei com a liderança, abençoou o almoço nosso dentro da conferência. Quando a gente foi para a pizzaria, nós pagamos do nosso bolso. Quando nós jantamos, nós pagamos do nosso bolso. Né? E ninguém saiu aqui devendo nada. Acho que sim, acho que saíram devendo sim. Alguém passou o cartão? Ok. Mas eu vou ser sincero para os irmãos, eu faria tudo de novo e vou fazer tudo de novo para ano que vem a gente estar lá. E eu já vou contar com essa tropa aqui.
Você pode se unir nessa tropa e ano que vem a gente sair em 5, 6 carros, 10 carros daqui. E aí cada um bota no GPS, porque se o pastor for para a esquerda, o povo se perde. Né? Então, assim, não dá. Não é isso? Então, irmãos, presta a sua atenção. A partir do mês que vem, nós vamos começar a pagar. Separa um valor. Quer ir com a sua esposa? Você vai ficar no quarto só para você e ela. E sai para o abraço, irmão. Vai para a conferência, quando chegar lá a hora, faz jejum e oração no quarto. Não é isso? E olha, outra coisa, tá? É totalmente espiritual. Não pense, ainda ficaram presos no elevador. Pastor que teve que salvar. Tive que abrir o elevador, tirar esse povo de dentro do elevador. Veio, cantaram. Igual à meia-noite cantava, igual Paulo e Silas. Mas deixa eu só falar uma coisa para você, muito clara. Faz um esforço para estar. Eu cresci muito com essa galera aqui. E essa galera cresceu muito comigo. Deus ministrou muito no nosso coração. Tá bom? Se você quiser. Foto, vamos bater a foto aqui. Oi? Junto aqui. E se você quiser, você vai entrar em contato. Depois eu vou mandar todas as fotos. Você vai entrar em contato comigo. É um compromisso que você vai assumir por mês. O que é 165 por mês? Isso é para o casal. Para quem foi de forma individual, pagou 86 reais. Tá bom? É. Vamos bater. Fica tranquilo. Hoje o culto vai terminar na hora. O microfone é amor aí. Deixa eu tirar o microfone. Meu Deus do céu. Vai. Com vocês. Gostaria muito que você estivesse com a gente ano que vem, tá bom? Vai ser benção. Ministério de Louvor, vem para cá. Nós vamos ter o momento do nosso dízimo e nossa oferta e entraremos na palavra em poucos momentos. Isso. Obrigado. Calma. Nesse momento você vai ter a oportunidade de ofertar, dizimar. Você que nos visita nessa noite, fique bem à vontade. O Senhor nos deu essa ordenança também, mas se você quiser, faça com alegria. E vamos ficar de pé, para a glória do Senhor, adorar o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono.
graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Aleluia. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Amém. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Verso de 1 até o verso 12. Eu espero ser muito breve, mas Deus colocou uma palavra porque tinha outro texto em mente. Estudando para a lição de manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês,
assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de dia e de noite, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a adoração que nós ministramos. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nessa noite, através da Tua palavra. Agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas e pedimos ao Senhor que o Senhor venha ministrar no nosso coração nesse momento em que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à Tua palavra, para a honra e a glória do Teu nome nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Eu preciso ser muito prático para ministrar essa palavra. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo foi exemplo para nós. E o texto parece, muito propício para o dia de hoje. Mas eu não quero pensar nele como um texto pastoral. Quero pensar nele um texto que nós cristãos, vamos aprender para colocarmos em prática. Nós sabemos que Paulo forma a igreja de Tessalônica em meio à perseguição, mas ela se tornou uma igreja muito peculiar e muito vibrante. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, vai dizer que essa igreja era uma igreja que tinha uma fé muito robusta. Era uma igreja em que o povo era um povo que abençoava a vida dele. Mas no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala das suas características. Essas características que ele tem como líder da igreja. Essas características que estão no capítulo 2 e que eu queria nessa noite que nós tomássemos para nós, que nós não pensássemos nessas características como somente a liderança, mas que a gente mesmo olhasse para ela, para essas características e colocássemos na nossa vida em prática. Então você vai olhar para o lado do teu irmão, não gosta de fazer isso, mas de vez em quando diz assim, essa palavra é para mim. Fala para ele aí, em nome de Jesus. Isso. Beleza? Então, primeira característica que eu penso nessa igreja. Primeira, é uma igreja que tem propósito. O que é propósito? Qual é o teu propósito? Você veio aqui por causa de quê? Você veio aqui para quê? Propósito é um termo que vem do próprio latim, propósito, que significa literalmente colocar à frente. A ideia é que o propósito é aquilo que você projeta para o futuro e mantém visível para orientar os seus passos. O apóstolo Paulo tinha um propósito. O propósito dele era pregar Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, e a primeira coisa que eu quero destacar dessa característica que precisamos ter é entender por que nós estamos aqui. Deus te deu vida. Você sabe que Ele foi lá, escolheu você
Você nasceu da sua mãe. Eu pouco sei da sua história. Eu pouco sei como é que você nasceu. Eu pouco sei que a forma como foi. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Você nasceu com um propósito. Ninguém nasce sem propósito. Todo mundo tem um propósito. E quando nós fomos salvos por Deus, Deus nos deu um propósito maior. Qual é o propósito maior que Ele nos deu? De vivermos para a sua glória. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer que nós somos feituras de Deus, preparados para toda boa obra. Vivemos então para a glória de Deus. O meu propósito principal na minha vida é viver para a glória de Deus. Quem não sabe qual é o seu propósito, não vai chegar a lugar algum. Fica perdido. Por exemplo, você sabe que quando você casa, você se torna pai. Qual é o propósito de um pai? Cuidar da sua família. Se o cara se perde nesse propósito, ele não sabe para onde ele vai. Quem não conhece o próprio propósito, acaba atuando sem direção. O apóstolo Paulo sabia que ele chegou em Tessalônica e ele tinha um propósito: pregar o evangelho. Você tem um propósito nessa noite. Deus te deu um propósito. Você veio aqui para glorificar a Deus. Você não veio aqui para encontrar o irmão que está do teu lado. Isso é muito bom. Mas nessa noite você veio aqui para glorificar a Deus. Deus te salvou para você dar frutos. Nós temos um propósito. Deus nos chamou para a gente se tornar discípulo dele, fazer outros discípulos. Então você pode pensar comigo nessa noite que o propósito é aquilo que vai nos colocar à frente. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Você não está aqui em vão. Você não está aqui por passar. Todos nós, por exemplo, vamos deixar pelo menos uma coisa para a nossa família: legado. Legado ninguém tira, seja ele bom, seja ele ruim, mas você nasceu com um propósito: glorificar a Deus, abençoar a sua família, dar frutos e fazer discípulos. Então aí a grande pergunta é: você tem cumprido o propósito que Deus te deu? A grande pergunta nessa noite, por exemplo, eu me amarro em pensar, tem pessoas que já nascem com a característica do canto. Você está cumprindo o propósito de Deus na tua vida? Tem pessoas que têm o chamado ministério pastoral, se não vive o propósito que Deus tem para ela, vai ser uma pessoa frustrada, vai viver uma vida longe daquilo que Deus tem, e aí nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Agora, quando nós sabemos qual é o nosso propósito, para que nós estamos aqui, nós vamos em direção a Ele e vivemos para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: não foi em vão que eu cheguei aqui. E não é em vão que nós estamos aqui. Nós temos um propósito como igreja. Segunda característica que eu quero que você pense comigo nessa noite é que nós temos uma coisa a fazer. Nós precisamos acertar as contas com o passado. Acertar as contas com o passado. Você pode repetir comigo? Preciso acertar as contas com o passado. Tem coisas que o passado ainda fala muito forte hoje. Mas você tem que esquecer o seu passado. Vou te explicar. O apóstolo Paulo chegou na igreja e ele diz uma coisa assim: irmãos, vocês sabem, versículo 2, pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos,
como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Você sabe o que o apóstolo Paulo passou? Atos capítulo 16, a palavra do Senhor vai dizer que levantou-se uma grande perseguição. Paulo e Silas foram lançados na prisão, foram chicoteados, passaram a noite ali naquela prisão. Naquela noite, naquela prisão, o apóstolo Paulo cantava e orava, certo? Cantava e orava. O que ele passou foi ou não foi doloroso? O que ele passou foi ou não foi triste? Ao ponto de ele chegar na igreja de Tessalônica, as pessoas estarem questionando o seu ministério apostólico, mas ele tem uma coisa que ele faz muito clara, ele se resolve com o passado. O passado ficou no passado. Ele não coloca a culpa para ninguém do que ele viveu no passado. Ele não leva o passado com ele. Aquilo que ele está vivendo aqui é algo novo. Ele está com a sua igreja de Tessalônica, agora ele está vivendo algo novo com a igreja. Esquece o que se passou em Filipos. O passado só nos faz, a gente só pode olhar para o passado para ver que os erros que cometemos lá, para não cometermos hoje. Porque se nós ficarmos voltando ao passado, o passado faz duas coisas com você, pelo menos. Primeiro, ela te entristece, ele te paralisa. Duas coisas que precisamos fazer. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito e nós precisamos resolver o nosso passado. Tem coisa, por exemplo, que aconteceu na tua vida há 30, 40 anos. Larga. Tem coisa que você fez há 30, 40 anos, Deus já te perdoou, Ele já anulou essa dívida lá do passado. Quantas pessoas presas no passado, no passado era assim, a minha geração foi muito ruim, que minha geração também não foi tão 100% assim não. A gente fala assim, não, pastor, a minha geração lá na igreja Batista, Betel, né? Não vou até falando na igreja, tinha um monte de 7-1 também, irmão. Tinha ou não tinha? Pode dizer um amém? Tinha ou não tinha? Porque crente é igual todo tempo, irmão. A igreja é igual todo tempo. Aí a gente fica assim, naquele passado, ajuste as contas com o passado. Peça perdão a quem você tem que pedir perdão. Peça perdão a Deus pelas tuas falhas no passado. Corta. Se você está falando, você está pensando assim, tu pensa que teu pastor não tem coisas com o passado? Eu tive coisas que eu tive que acertar com o meu passado. E eu tive que chegar e pedir perdão às pessoas, não por causa que fui eu que fiz, não, mas é porque aquilo que aconteceu no passado lá, eu falei, cara, isso dói. Então eu vou procurar para dizer para ela assim, olha, eu quero pedir perdão porque eu não quero que essas coisas fiquem entre nós. O passado é só para a gente olhar lá no retrovisor e dizer assim, eu fui pela esquerda, errei. E não ir mais pela esquerda, agora ir pela direita. Eu fui pela direita, agora não é mais ir pela direita, agora é pela esquerda. Ou melhor, pela esquerda, né? O pastor não sabe nem qual é o lado. Pela esquerda. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Filipenses? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse aqui é um forte convite para deixar o passado no lugar dele e focar nas coisas novas que temos para viver. O passado precisa ficar lá no passado. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, ele não levou o passado, porque ele poderia descontar na igreja. Ele poderia descontar no irmão do lado. Sabe por que nós estamos passando isso? Porque isso aconteceu lá no passado. Esquece o passado. Faça isso, saiba qual é o seu propósito.
E a outra coisa é, acerte as contas com o teu passado. Esquece, perdoe, volte lá só para ver onde você errou, para você não errar mais. Só isso. Vamos avançar, que eu tenho que avançar. Terceira coisa que eu penso, trate como o apóstolo Paulo tratou. Eu vou cortar o terceiro aqui, estou indo para o quarto tópico logo. O apóstolo Paulo, ele chega na igreja e diz o seguinte, tem uma coisa que eu faço. Eu não estou aqui procurando agradar a homens. Eu não estou procurando agradar pessoas. Estou procurando agradar a Deus. Aí no versículo 7, ele diz assim, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos, quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Sabe o que o apóstolo Paulo me ensina? Que as nossas atitudes, elas precisam ser de pai e de mãe, ou melhor, de mãe e de pai. Nós precisamos saber qual é o nosso propósito, nós precisamos ajustar as nossas contas com o passado, e nós precisamos ter atitudes como o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo tinha todo o direito e ele abriu mão do seu direito. Sabe o que é isso, igreja? Isso aqui é essa igreja. Isso aqui é a gente olhar para o apóstolo, olhar para aquilo que Cristo quer para nós. Ele tinha todo o direito do apostolado. Ele tinha todo o direito de exigir da igreja que a igreja fizesse as coisas que ele achava que tinha que fazer. Mas ele abriu mão. E o que ele fez? Ele diz aqui na palavra, ele abriu mão e tratou a igreja como se fosse uma mãe. Já tratou o seu irmão como se fosse uma mãe dele? Já tratou? Já tratou alguém como se fosse sua mãe? O que a mãe faz? Diz aí, mãe. Algumas vezes, você já deixou de comer para dar ao seu filho? Como é que o apóstolo Paulo tratou a igreja? Como uma mãe. O que a mãe faz? Alimenta. O que a mãe faz? Traz para onde? Para perto. Elas já estão aqui, já estão quase chorando. Eu não estou nem pregando o Dia das Mães. Não é Dia das Mães, não. Mas a mãe faz de tudo por um filho, não faz? O que você não pode fazer por alguém como a mãe? O apóstolo Paulo, gente, olha só, abriu mão dos seus direitos. Tinha direito de receber sustento da igreja, mas renunciou. Colocou a necessidade do Tessalonicense acima das suas próprias. Agiu como uma mãe que se sacrificia pelo filho. Demonstrou que era pastor e não mercenário. Cuidou dos filhos espirituais com ternura. Cuidou dos filhos espirituais com amor sacrificial. Sabe o que o apóstolo Paulo está me ensinando e eu queria que você colocasse em prática? Você vai ter que agir com alguém como uma mãe. Abrir mão dos seus direitos. Ora, você vai ter que abrir mão daquilo que você tem para cuidar de alguém. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele falou uma coisa muito clara. No versículo, ele diz assim, assim como com muito afeto estávamos prontos a lhe oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muitos amados por nós. Não era só o evangelho, era eu me doar por alguém. Não era só o evangelho, era abrir mão do meu direito. Obrigado. Eu cheguei e disse, eu quero dirigir o culto da noite, de domingo. Pastor, o senhor pode dirigir? Abriu mão ou não abriu mão do direito? Chegaram, ligaram para mim, pastor, eu sei que tem muita coisa para acontecer no culto. Não me chama para cantar, não tem problema. Abriu mão do direito. Você entende? Você quer, por exemplo, viver igreja? Abra mão do direito. Qual é o teu propósito? Deus te chamou para você adorar, para fazer discípulos.
A palavra do Senhor diz que Deus também te deu uma oportunidade, você agir como mãe. Quer dizer, se doar, abrir mão dos seus direitos. E eu não precisei fazer muito alarde, eu não precisei chegar e falar assim, olha, eu tenho que explicar. Não, pastor, o senhor pode dirigir. Não, pastor, o senhor não precisa me chamar para cantar, porque, sabe, pastor, eu sei que aquilo que vai ser feito no culto precisa de mais tempo. Então aí o senhor vai dar o testemunho da Cidade Conference. Quando o senhor foi lá com o povo, o senhor ainda tem a mensagem para pregar, o senhor dirige, o senhor tenta fazer de tudo, abrir mão do direito. Porque o direito é nosso, mas quando nós abrimos mãos, mostramos quem somos. Cristo abriu mão da glória do Pai para se tornar um como nós. E a Bíblia diz que ele se humilhou e Deus o exaltou. Você entende? O apóstolo Paulo diz, não só tratei você como mãe, mas também tratei, versículo 11, tratamos cada um de vocês como pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. A convivência nossa é que muitas vezes nós vamos ter que trocar essas ideias, acertar alguns ponteiros. E aí a parte mais difícil fica para o pai, lá em casa, não é? Quem tem que tirar o celular do filho? Quem tira lá é a diaconisa Elisângela. Tá certo. O dia inteiro o celular, mas quem tem que tirar é o pai. A parte mais suja quem faz é o pai. Mas presta atenção. A parte mais suja quem faz é o pai? É a mãe? Há controvérsias. Mas aqui, ó, vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo agiu como pai, exortando, consolando e admoestando. O apóstolo Paulo olhou para a igreja e disse assim, levanta, vocês estão fraquejando muito. O apóstolo Paulo falou para a igreja, sim, abra os olhos espirituais. O apóstolo Paulo falou para a igreja, o caminho é esse. O apóstolo Paulo falou para a igreja, volte para a palavra, porque tem uma coisa que está nesse capítulo 2, que ele foi fiel à palavra, então ele pregou a palavra. A palavra que eu trago nessa noite é que quando nós falamos como pai, nós voltamos para a palavra e a palavra nos ensina, e a palavra nos corrige. Então, dentro da igreja, você vai ter aquela maior doçura, mas você também vai ter a palavra, porque a palavra ela admoesta, ela corrige, ela muda uma igreja. E nós não podemos abrir mão desse tratamento também. E a Bíblia vai dizer, ó, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus. O que o apóstolo falou? Eu abro mão do meu direito como mãe. Eu abençoo a vida de vocês como mãe, mas tem hora que eu tenho que dizer para você assim, volte para a palavra. Tem hora que eu tenho que dizer para você assim, viva uma vida digna de Deus, porque Deus nos chamou para viver uma vida real para Ele. Deus nos chamou para viver uma vida digna na presença dEle. E aí fica uma coisa muito clara para mim e para você. Isso é igreja. Isso é igreja. Uma igreja que fala para você assim, venha e fique do mesmo jeito. Ela está dizendo para você assim, viva do jeito que o diabo quer que você viva. Mas quando você volta para a palavra, a Bíblia vai dizer que nós, como pais, precisamos exortar a igreja. Voltando para a palavra. E aí ele diz assim, viva do modo digno. Você tem que procurar viver do modo digno que Deus quer. A Bíblia vai mostrar, e eu quero que você pegue isso para você, que o apóstolo Paulo,
ele foi aquele que sabia qual era o seu propósito. O apóstolo Paulo foi aquele que acertou as contas com o passado. O apóstolo Paulo teve palavras de doçura, mas também teve palavras de conserto para a igreja. Trago uma palavra hoje para você. Você quer avançar na tua vida? Ore. Uma senhorinha, né, dessa das Assembleias de Deus, estava no vídeo, não sei se você já assistiu esse vídeo, falou assim: irmãos, como pode a igreja achar que o poder de Deus vai cair se não se ora 10 minutos durante a semana? Já viu essa irmãzinha assim, do coque? Uma branquinha que fala assim, ela fala assim. Aí ela fala, isso aqui era coisa boa atrás, né? Na minha época, a gente fazia, era antes do ensaio, era 40 minutos de oração. E a gente, 40 minutos de oração do ensaio, hoje o pessoal só quer saber de cantar, não quer saber de orar. Então a palavra que o apóstolo Paulo trazia para essa igreja, eu trago para você nessa noite. Quer ver as coisas de Deus acontecendo? Cadê você na semana de oração? Cadê você na escola bíblica dominical? Nós queremos ensinar. Pastor, nós queremos pregar. Uma das coisas que eu tenho maior alegria, quando eu cheguei no seminário, o pastor falou assim para mim assim: você que não é aluno da EBD, mete o pé. Sabe que é a primeira aula do pastor? Você que não é aluno da EBD, mete o pé. Aí eu olhei assim e falei: quantas EBDs eu faltei no ano? Eu pensando. Só tinha faltado uma EBD naquele ano. Falei, então posso ficar. A outra coisa que ele falou assim, se você... eu estava estudando para ser pastor. Hoje eu estou comemorando o dia do pastor. E aí o cara chega para mim assim, se você está aqui estudando para ser pastor, mas não é dizimista, meta o pé. Como é que o cara vai ser de pastor se não é dizimista? Como é que o cara vai ser pastor se não é aluno de EBD? Como é que nós vamos crescer se nós não tivermos na EBD? Como é que nós vamos viver algo novo de Deus, viver a presença de Deus, se a gente não ora, irmãos? A gente passa a semana toda de oração. E aí eu sei as carinhas daqueles que vêm aqui toda a semana de oração. E às vezes a gente fala assim, uma palavra de pai, volte para a palavra, volte para aquilo que Deus tem para essa igreja, volte para o propósito que Ele te colocou aqui, acerte tuas contas, viva o novo de Deus, sabe, viva algo novo, abra a mente para aquilo que está lá na frente, para aquilo que Deus quer fazer, e cara, seja esse cara, pense como o apóstolo Paulo falou, eu exorto vocês para que vocês vivam algo novo, e volte-se para a palavra, volte-se para a oração, volte-se para a busca. Quando nós olhamos, irmãos, e queremos algo que aconteça nessa igreja, vai depender de nós, porque o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. O Deus da igreja de Atos dos Apóstolos é o mesmo que está lá na igreja da Cidade Conference. E o Deus da igreja da Cidade Conference é o mesmo que está aqui. Ele só precisa de você. Só precisa de nós. Qual o propósito que Deus quer cumprir na minha vida? Crescimento. Deus chamou essa igreja para ficar do mesmo tamanho? Não, Deus chamou essa igreja para crescer. Deus chamou essa igreja para viver algo novo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glorificado seja Deus. Chamar o Ministério de Louvor, os amados diáconos. Nessa noite, aqui à frente, nós temos também esse momento muito especial. O momento da ceia do Senhor. E o momento da ceia do Senhor é o momento separado por Cristo para a sua amada igreja. Aqueles que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja. Aqueles que foram batizados biblicamente, que desceram as águas. Eu vou te dar já.
Nós precisamos comprar mais microfone? Amém. Estou esperando você, baterista. Estou esperando você, guitarrista aí. Você que coloca a mão no arado e não olha para trás. Amém? E aonde é que eu estava agora? Não sei. Então, estou falando aqui. A ceia do Senhor é um memorial. Ela não é santa porque ela não confere graça. Ela não é também... Os elementos não se transformam em pão, em carne e sangue. É um memorial. Então, nessa noite, nós estamos cumprindo a ordenança do Senhor. E nós entendemos que ela é para a sua igreja. Se você é batizado biblicamente, está em comunhão com Cristo e com a sua igreja, você pode e deve participar. Agora, se você ainda não é batizado, você espera um pouquinho, procura o batismo e vamos apressar esse batismo para você fazer o que a gente pode fazer como igreja, mas que você aguarde um pouco para estar nesse momento também participando. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 23 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Então, até que o Senhor venha, nós estaremos participando da ceia do Senhor, para a glória e honra do seu nome. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor e consagrar os elementos que aqui se encontram para a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, Pai, que a Tua palavra que foi ministrada fale aos nossos corações, todos os louvores, ó Deus, também ministrados nessa noite, fale ao nosso coração. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela oportunidade que temos nessa noite de estarmos aqui participando da ceia. Aleluia. Que o Senhor nos permita, ó Deus, com alegria participarmos, ó Deus, desse momento que o Senhor mesmo nos ordenou. Ó Deus, aqui está o pão, aqui está o cálice, ó Deus, representa o teu corpo, representa o teu sangue. Ó Deus, o teu corpo moído, entregue na cruz do Calvário, e o teu sangue, ó Deus, vertido naquela cruz. Sangue que nos purifica, sangue que nos transforma, sangue da nova aliança e sangue, ó Deus, que nos aponta, ó Deus, para a sua volta, para quando nós nos encontraremos com o Senhor. Aleluia. E estaremos ceando com o Senhor nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma esperança. Muito obrigado porque o Senhor não ficou na sepultura. O nosso Redentor vive, o nosso Senhor vive, o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui, Pai, ó Deus, para celebrar a Tua vitória sobre a cruz, sobre a sepultura. E o Senhor venceu, nós venceremos também. Aqui está, Pai, consagramos o pão e o cálice para a honra e a glória do Teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai ficar em pé, os amados diáconos vão distribuir os elementos. O Ministério de Louvor vai estar adorando enquanto os amados diáconos vão distribuir os elementos nessa noite. Que vem
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Reconhecemos quem tu és, que reconhecemos quem tu és, que reconhecemos quem tu és.
Glórias a Deus. Alguém no plenário que não recebeu os elementos? Faça o sinal. Todos receberam? Então, os amados, aguardem que eu vou servir os nossos diáconos nessa noite para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, Espírito do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Queria te convidar nessa noite, no mesmo espírito que a gente começou o culto, que você procurasse alguém e trocasse o cálice com ele. Mas você diz para ele assim: quero lavar os seus pés. E eu quero orar por você durante 30 dias. Eu orei pela irmã Sônia e pela minha irmã durante 30 dias. Não teve um dia que eu não orei por ela. Pode ter certeza disso. E, consequentemente, orei pelo irmão Ronaldo, pela irmã Eduarda e pelo Alain. Né? E de vez em quando eu esqueço o nome da esposa do Alain. Isso. Mas eu orei por vocês. Então você vai agora, nesse momento, trocar o cálice. Sirva esse irmão. Sirva ele com essa oração durante todo esse mês aí, para a glória do Senhor. E eu estou aqui esperando você trocar o cálice comigo também. Amém? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diaconisa Elizabeth, esteja orando ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, onde nós estamos aqui relembrando o seu sacrifício por nós. Porque o Senhor não tinha pecado nenhum, mas o Senhor permitiu passar por tudo aquilo para que hoje nós tivéssemos vida em Cristo. E eu te louvo e te agradeço por esse privilégio. Te agradeço pelo pão e o vinho que nós compartilhamos hoje. Como irmãos em Cristo, nós estamos aqui compartilhando e relembrando aquele momento.
E eu peço ao Senhor, fortalece as nossas vidas. Cada dia, Pai, que nós possamos viver cada dia da nossa vida na Tua presença. Que o Seu amor esteja dentro do nosso coração e que a gente aprendemos todos os dias a amar os nossos irmãos. Cuida de cada um de nós e que eu entenda que o meu irmão é melhor do que eu todos os dias e que eu compartilhe o Seu amor com ele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Pode sentar. Eita. Pode sentar, querido. Deus abençoe. Isto. Mas nessa noite, eu já vou encerrar. Eu queria que os nossos visitantes ficassem em pé. Aquela família linda ali, né? Pode ficar em pé. Eu não vou falar o nome, não. Eu quero que vocês falem o nome para eles. Carlos Alexandre. Isso. Irmã Zilda. Luiz Antônio, né? Sabe quem é essa galera aí? Você sabe quem é? Essa galera aí, cara, merece um aplauso para o Senhor. Pode dar um aplauso para eles? Essa galera me recebe toda terça-feira na casa deles. Terça-feira a gente está lá. Marcamos alguma coisa terça-feira? Não, né? Não, 4 horas é outra coisa. A gente vai 4 horas resolver uma coisa e essa galera me recebe lá. Ó, muito obrigado. Muito obrigado, vocês já fazem parte da nossa vida, viu? E essa casa é de vocês, tá bom? Nossa irmã lá atrás também, Deus abençoe, tá? Nossa irmã atrás ali, é nossa já também? Atrás aí. Isso. Já é nossa já. Amém? Amém, glórias a Deus. Mais alguém? Nessa noite, vocês são muito bem-vindos. Vocês são respostas das nossas orações, tá bom? Irmã Sônia está com a palavra, vai fazer os anúncios, depois eu... Não, então passa logo para a diaconisa Elisângela, que eu sei que ela vai querer falar. Você me dá 15 minutos ainda? A Sônia então vai... Irmã Sônia então vai falar? Ah, então tá bom, irmã Sônia, por favor. Boa noite, igreja, graça e paz. Irmã Zilda, seja bem-vinda, tá? Vamos aos anúncios. Culto no lar. Quinta-feira, a gente vai ter um culto no lar, é lá perto da casa da irmã Isabel. Os donos da casa não são crentes, não são cristãos. Então, por favor, vamos fazer uma forcinha para ir bastante gente, né? Cantinho da Confiança. As crianças continuam com o cantinho de confiança que elas precisam para fazer a EBF. Então, por favor, vão lá, comprem os doces, paguem, tudo direitinho, que é para nossas crianças. Curso para liderança de PGMs. Depois da EBD. A gente já vamos entrar na 7ª aula, né? Na 7ª aula, domingo. Junho. Dia 21, Assembleia Extraordinária. Irmãos, por favor, não faltem, porque é ali que vocês sabem o que está acontecendo com a igreja. Se vocês faltar, vocês não vão saber, não vão votar e não tem como reclamar, né? Então, venham, pelo menos na Assembleia. Quem não está acostumado a vir na escola bíblica, vem na Assembleia. E julho, dia 5, é a Ceia do Senhor e a abertura de missões estaduais. E hoje temos cantina. Empadão e pudim. Uhul! Almoço da Juventude, Qual dia? Dia 27 tem o almoço da Juventude. Gente, não tirou quase nada lá para eles. Vamos dar uma forcinha para a nossa juventude. Vamos lá, vamos assinar, vamos tirar, vamos doar e vamos comprar. Amém? Glória a Deus. Pastor. Obrigada.
Amém? Agora não, tá? Daqui a pouco, tá, Débora? Daqui a pouco, tá? Então, hoje, né, não é novidade para ninguém, né? Muito menos para o pastor, porque semana passada a gente deu feliz dia do pastor. Demos errado. Aí ele, nessa semana não, irmã, é outra. Melhor errar para mais do que para menos, né? Não, Jair. Ganhou o dia do pastor 2 vezes. Em São Paulo. Né? Então, assim, quero deixar uma passagem aqui, e que diz assim, ó, lá a palavra do Senhor diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a pelejar contra Amaleque. Amanhã e eu estarei no sino do outreiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué conforme Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao sino do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou, Arão e Ur, e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aí bota lá para mim, Débora, Êxodo 17, 15. Êxodo 17, 15. Né? E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de: o Senhor é a minha bandeira. Eu creio que o Senhor é a sua bandeira, pastor. Né? Então, gostaria que o senhor viesse aqui na frente. Né? A peleja não é fácil. Tá? Ser pastor não é fácil. Está em busca de estudo, em busca de conhecimento. Ao mesmo tempo, tem que orientar as ovelhas. Por favor. No mesmo tempo, tem que orientar as ovelhas. No mesmo tempo, tem que preparar a mensagem. No mesmo tempo, tem que coordenar quem está coordenando a EBD, ver se as lições são boas. No mesmo tempo, tem que apoiar os líderes, tem que apoiar os jovens, tem que apoiar a liderança nova. No mesmo tempo, é tudo junto. E cuidar da família. E isso não é fácil. E as batalhas vêm contra o pastor o tempo todo, assim como vem para nós, para ele vem 2 vezes mais, porque a gente sabe muito bem a influência que tem um pastor numa igreja. E aí, pastor, eu gostaria que o senhor levantasse os braços igual Moisés, na peleja. Abre os botões? Não, então deixa fechado. Abre, na peleja, tá? E aí, com o tempo, irmãos, lidera aqui, lidera ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos, faz a obra, vamos correr, vamos tirar telhado, vamos botar telhado, vamos correr, vamos socorrer a casa de fulano, vamos correr, vamos fazer um sepultamento, vamos correr, vamos fazer um estudo para crescimento, vamos correr, vamos ser alguém lá na ABM também, que de vez em quando o pastor está representando a ABM, vamos correr, vamos fazer 1000 coisas, vamos buscar filho, vamos buscar esposa, vamos levar ela para o ensaio, vamos trazer ela do ensaio, vamos levar as filhas para dançar, vamos trazer as filhas para dançar, vamos ficar aqui com o Ministério de Louvor. Uma hora vai cansando, não vai, pastor?
Tá cansando? Precisa de apoio. Tem alguém aqui que é Ur e Arão para poder ser apoio do pastor? Se tem, vem. Pode vir os apoios. Pode vir, pode contar comigo. Pode contar, pode vir, gente. Pode vir. Pode vir os Arões, os, pode vir. Segura aí. Pode contar comigo, pastor, porque eu estou aqui. Eu sou seu apoio. Enquanto a gente estiver junto, a guerra não, a Amaleque não vai prevalecer. O mundo não vai nos vencer. Vamos evangelizar sim. Vamos fazer pequeno grupo sim. Vamos fazer casa de paz sim. Vamos fazer culto no lar sim. Vamos evangelizar na rua sim. Porque eu estou contigo. Estamos juntos. Amém? Cadê a família? Não tem apoio maior do que a família. Pode vir as filhas. Bota lá Débora e depois vem. Bota lá em cima. Joga a foto e vem. Débora. Não tem apoio maior do que a família. Entendeu? Todo mundo pode apoiar, mas esses aqui é o alicerce forte que ajuda, que fortalece. Se você é um Arão, pode vir. Se você é um Ur, pode vir dizer, pode contar comigo. Amém, irmãos? Pastor, eis aí, o Senhor não está sozinho, nunca mais vai estar sozinho. Eis que tem povo que está guerreando junto contigo. E enquanto a gente estiver junto, o mundo não prevalecerá. Satanás não prevalece contra a nossa igreja, porque a unidade nos fortalece em Cristo Jesus. Então, pastor, feliz dia do pastor. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor te fortalece. Amém? Glória a Deus. Gil. Pastor, pode subir. Eu sei muito bem que para um pastor, mais do que qualquer presente, é o apoio, a obediência e o andar junto. Mas nós temos uma lembrancinha também, pastor, para o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, homem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Que o Senhor seja usado com Deus. Cadê a foto do presente? Amém? Pode abrir, pastor, presente. Brasil. Eles queriam me dar isso na semana passada. Olha. Gabinete não, vai no escritório. Que as suas palavras sejam como flecha, pastor. Que alcance o alvo e que vidas se rendam ao Senhor. Amém? Bota essa foto aqui. Tá, irmãos, eu sei que vocês vão chamar. Vamos orar, eu sei que vocês vão orar por mim, mas eu preciso falar, né? Cada vez é motivo de celebrar mesmo. É um dos dias que eu mais gosto. É o dia da minha consagração, o dia do pastor, né? Vocês sabem disso. E as palavras tocou. Porque eu sei que vou completar 7 anos como pastor dessa igreja, né? E como amo a nossa igreja.
como amo a nossa igreja. E ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, não é grande. E eu preciso de vocês, né? Preciso da minha família, tenho tido o apoio da minha família, tenho tido apoio dos meus familiares, tenho tido apoio da igreja, tenho tido apoio da liderança. A gente vai junto, né? E vai ajustando. Só saiba de uma coisa. Olhe para o coração do seu pastor. Olhe para o meu coração. Eu tenho colocado o coração. Não quero me engrandecer, não, sabe? Mas é tão bom. Eu tenho um propósito. Eu sei do propósito que Deus tem para mim aqui. Eu sei. Então, receba todo o meu carinho. Tem hora que vocês vão ficar chateados com o pastor. Tem hora que vocês vão ficar tristes com o pastor. Mas tem hora que vocês vão ficar alegres. Né? A gente vai rolar no chão juntos. A gente vai se jogar no chão juntos. A gente vai viajar juntos. Sabe, quando foi essa viagem, eu não estava nem preocupado com a cidade, com os pastores que eu ministrar. Eu queria era viajar com alguém da igreja. Foi mesmo. Eu disse para os irmãos, não falei? Falei, irmãos, se vocês não gostarem, uma coisa vai ser boa, a gente vai viajar junto. Né? Isso é bom, né? É bom estar junto. É bom estar junto com vocês. Eu quero agradecer, irmãos, a essa igreja tão amada, essa igreja tão diferenciada. Eu sei o quanto Deus pode levar a nossa igreja longe. Eu sei quanto Deus pode. Sabe, tem um povo aqui, Senhor, que se juntar, São João de Meriti vai ficar pequeno. São João de Meriti vai ficar pequeno. Tá bom, eu amo vocês. Não vai embora sem me dar um abraço. O presente vai marcar. O presente vai para o escritório. Porque eu tenho um escritório lá. Meus livros estão todos lá no meu escritório. O presente vai para o escritório. Mas o abraço vai valer muito se você me abraçar antes de você ir embora. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar, orem por mim. Isso. Da Cidade Conference? Depois eu coloco, tá bom? Chama aí quem vai orar por mim e eu vou ficar aqui. Vem cá, a esposa. Minha esposa que é incansável. Minhas filhas, né? Que muitas vezes sofre um pouquinho com a ausência do pai. Às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, né? E eu acabo negligenciando um pouquinho lá, mas elas têm compreendido muito, têm me abençoado muito, tá bom? Vamos ficar aqui? Obrigado por tudo, tá? Você é top. Mamãe, obrigado. Filhas, obrigado. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Senhor, nós somos gratos pela vida do nosso pastor Paulo Ricardo Costa Fuli. Apresentamos o teu servo, Senhor Deus, mais uma vez nas tuas santas mãos. Colocamos ele à sua, Senhor Deus, inteira disposição, Pai. Senhor Deus, faça realizar na vida do teu filho tudo aquilo que ele tem, Senhor Deus, desejado no seu coração, Senhor Deus. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Abençoe a tua família, esposa, filhos, mãe, tia, irmã, todos que aqui congregam, Pai. Muito obrigada pela vida deles, Pai. Muito obrigada porque eles têm sido o apoio, Senhor Deus, do teu filho, Pai. E nós glorificamos o Senhor por isso. Muito obrigada porque nós vemos a tua boa mão sobre a vida do pastor. Muito obrigada porque nós sabemos que, né, o Senhor tem sustentado o teu filho. O Senhor tem tratado do teu emocional. O Senhor tem dado a cura necessária todos os dias para que ele possa continuar fazendo a tua obra, Pai.
Contamos com o Senhor, Pai. Cremos que o Senhor tem o melhor, Senhor Deus, para esta igreja. Cremos que, né, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E cremos que, né, o Senhor trouxe, né, o pastor Fuli para este tempo, para a tua casa, Pai. Para juntos, Senhor Deus, fazermos a tua obra. Muito obrigada pela vida dele, Senhor Deus. Continue a abençoar teu filho. Continue a dar a ele a orientação, sabedoria vinda dos altos céus, Pai, para que ele possa acertar com a tua santa vontade. É o que nós te pedimos aqui nesta hora, agradecido pela vida dele, pela vida aqui da sua família. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor trouxe ele para o nosso meio, ele para a nossa igreja. Muito obrigada. Continue a abençoar teu filho. Continua dando a ele calma, paciência, longanimidade, dando a ele sabedoria, tudo aquilo que ele necessitar, que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar diante do teu filho. Tudo aquilo que o Senhor quer através da vida dele que seja realizado aqui nesta casa. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós aqui oramos no nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e que reina para hoje e sempre. Amém, Jesus. Irmãos, vamos orar? Isso, mas pode sentar um pouquinho? Vamos soltar um vídeo aqui rapidinho, que eu não posso deixar de soltar, não. Oi? Entendi. Isso. A graça e paz, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos retornando após essa conferência Cidade Compras aqui em São José dos Campos, na igreja da cidade. Foram momentos maravilhosos que tivemos, momentos de comunhão, momentos em que nós fomos acrescentados pela palavra de Deus, acrescentados por ministrações inspiradas por Deus. E eu tenho certeza que esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. E eu já quero te convidar, você que não pôde vir este ano, que você faça a sua inscrição para o ano que vem, e que ano que vem nós retornemos aqui, e que Deus, tenho certeza que Deus também irá falar conosco poderosamente, como falou. Foram momentos maravilhosos. Quero agradecer a cada um que veio, cada um que se esforçou para vir, e te convidar, você, Igreja do Guarani, a estar aqui no ano que vem, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Elas fizeram a montagem aí, né? Isso. Pode tirar. Só que aquele pastor ali vocês não vão ver mais, não. Hein? Tem que perder aquela barriga, não tem, não? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Beto, obrigado pela sua presença, tá, Beto? Deus abençoe. Isso. Amém. Isso. Amém. Glórias a Deus. Feche teus olhos. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, por todo o carinho. Só tenho a agradecer. Só agradecer. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nessa noite, ó Deus, o Senhor nos abençoou com o culto que viemos aqui para prestar ao Senhor. Mas o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou, Deus, com os louvores, com a palavra. Pudemos participar da ceia. E agora vamos retornar para a nossa casa. Mas, Senhor, que nesses momentos, ó Deus, que vivemos aqui, Senhor, seja tão momentos para impulsionar, que a gente continue, ó Deus, a caminhada que o Senhor tem para nós. Quero agradecer, Senhor, pelo dia especial, ó Deus, de hoje, o dia do pastor. Obrigado, Senhor, Deus, que o Senhor separou pastores para as suas igrejas, Pai. O Senhor me chamou, Deus, para o ministério pastoral. Eu sei, Deus, que não merecia, mas o Senhor me deu o maior ministério para servir a tua casa. Que jamais saia de mim, ó Deus, toda a humildade, que jamais saia de mim, ó Deus, a alegria do ministério. Quero agradecer pela minha igreja especial, Senhor, essa igreja abençoada, ó Deus, que tem nos acolhido aqui. Já não é mais uma igreja que vim pastorear, é uma igreja que amo
e que agora pertenço a essa família chamada Guarani Seu. Muito obrigado por cada irmão, fortaleça cada irmão. Muito obrigado pela minha família, Senhor, que tem sido coluna na minha vida, Senhor, que tem me sustentado. Obrigado pela minha esposa, que tem orado por mim todos os dias, minhas filhas, que têm buscado o Senhor por mim, minha mãe, minha tia, todos os familiares que têm orado. Deus, muito obrigado. E que o Senhor dispense uma bênção especial sobre nós, que essa semana seja uma semana marcada, Senhor, por andar com o Senhor, por ouvir a Tua voz, por Deus estar, Deus, lendo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o Teu nome seja glorificado por tudo. Leve-nos para das Tuas mãos, cura os enfermos da nossa igreja e opera grandemente no nosso meio. Nós te agradecemos e pedimos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Você me aguarda e me dá uma